Então, mas isso é o que eu chamo de uma disputa de tênis, né? Tem sempre um Alguém numa que vai ganhar. quadra e um na outra. Então, alguém que vai ganhar. Quando você está fazendo algum tipo de parceria, mesmo que seja cobrar honorários, quer dizer, você vai oferecer um serviço, o outro vai obter esse serviço, mas vocês vão estar juntos nisso. Você não teria que ser uma dupla no mesmo campo? Aí vem um outro estilo mais inteligente, que é a busca do ganha-ganha. E esse estilo é realmente um estilo muito difícil de ser trabalhado. A pessoa precisa ser, as duas pessoas, né? E principalmente aquele que tem um interesse muito grande em estabelecer essa relação de parceria, ele tem que ter objetivos muito claros e metas claras e trabalhar isso com um sistema de valores muito forte. Por exemplo, ética no relacionamento, a transparência no relacionamento, lidar com fatos e dados diante da situação, não ter que blefar ou ter que enganar alguém ou qualquer coisa assim. E nem sempre você vai encontrar do outro lado essa reciprocidade. Agora, vem a sua convicção e vem essa convicção de manter esse interesse num relacionamento ganha-ganha. Então precisa ter uma inteligência interpessoal para fazer isso. Uhum. E essa inteligência vem em busca de você trabalhar bem você, né, a sua forma de agir perante as pessoas e também as suas estratégias e táticas, porque você tem que se preparar muito bem para negociar, principalmente em situações difíceis. Tem conflitos que são extremamente delicados. Então, se você não estiver preparado para lidar com eles, e esse preparo requer uma série de informações, informações sobre as suas características, as características do outro, da pessoa com quem você vai negociar. Maturidade, muito importante essa palavra, não tem nada a ver com idade, né? Uhum. Enfim, você realmente a vivência, as experiências que você passa, esse sistema de valores que você tem, que você enriquece ao longo da sua vida, e que você não abre mão, por exemplo, de ser honesto, de ser transparente, de falar a verdade, de não enganar o outro, de ser tranquilo dentro das situações, enfim, tem uma série de coisas que por exemplo, a ansiedade, que é uma coisa que mexe muito com as pessoas durante um conflito, né? Porque isso, o que acontece? O nosso cérebro é uma máquina de reagir. E essas reações vêm conforme os estímulos que são lançados na situação. Você está me lançando estímulos nesse momento e eu estou correspondendo a ele de uma maneira que eu estou me sentindo confortável em lidar com você. Se você for uma pessoa que estiver me provocando aqui, né? Tipo assim, né? Você falar, pô, cara, você está falando uma besteira, eu não concordo com isso que você está dizendo, enfim, você está me provocando. Ou até menores, né, meu como não olhar no teu olho. Pode ser até uma característica minha, mas isso pode virar um conflito na nossa relação. Pode ser uma característica minha, eu sou dispersiva, então eu estou falando com você está falando comigo, mas eu estou assim. Você não está concentrada comigo também. Não estou concentrada. Isso pode te desconcentrar, né, te tirar dessa relação. O máximo que eu vou fazer, usando a minha inteligência, é dizer, está acontecendo alguma coisa, podemos conversar melhor, dá para se olhar, conversar e tentar buscar isso. Agora tem pessoas que não ficam olhando e tal, e não questionam nessa situação. Mas e de uma forma assim agradável, né? Sem ser agressivo. Porque né? Se você entra no sistema de ataque e defesa, de novo vira um jogo de Virou tênis jogo com de cada tênis. um de um lado. Isso. Eu fico pensando se ser inteligente dentro de qualquer tipo de relação não é poder superar esses estímulos aversivos, né? Então, do tipo, onde colocaria o outro no campo oposto, como não olhar para você, poderia te fazer para o campo oposto. Ou, por exemplo, ao contrário, você não olhar para mim poderia me fazer sair dessa relação que a gente está tendo agora. Você não está dando importância para mim. Eu estou me sentindo exatamente, excluído. Estou me sentindo menosprezada. Menosprezada. Será que eu sou um chato? Será que essa pessoa... Mas ser inteligente não é pensar, bom, meu objetivo é me relacionar com você, no mínimo até o final do programa. Então, por mais que você não olhe para mim, eu vou me relacionar com você. E vou tentar fazer uma parceria dentro do teu jeito de não me olhar, dentro do teu jeito de ser, né? Claro. Eu vou tentar fazer uma parceria. Eu acho que isso é jogar no mesmo campo. Isso a gente trazendo para uma dimensão pequena. Só que o que está comandando essa situação de nós nos olharmos e são os nossos interesses que estão nesse momento aqui. Uhum. Você tem um interesse em ter me trazido aqui,
eu tenho um interesse de compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência, a minha vida com todos, né? E isso está me fazendo bem, você provavelmente deve estar bem comigo aqui, então isso facilita o nosso relacionamento. E essa parceria, de repente, nós estamos nos conhecendo agora, poderá ser tão agradável que nós podemos continuar essa amizade. O que nasce aí? O interesse em manter o relacionamento. E o que está nascendo também é o interesse em manter um resultado. Existem duas vertentes no conflito. O interesse que eu tenho pelo resultado com você, e você comigo, claro, e o interesse nesse relacionamento, nessa parceria, nessa fidelização da nossa relação. Se o nosso interesse for alto em ambas as situações, seja no resultado, seja na questão do relacionamento, então não tem outra saída. Eu tenho que me relacionar com você no ganha-ganha. Exatamente. Não tem outra saída. A Eliane, eu tenho várias perguntas em relação a isso que a gente está falando, só não queria deixar passar a pergunta da Eliane, a gente já volta nisso. Legal. A Eliane pergunta o seguinte, às vezes ela comenta o seguinte, as exigências do mercado de trabalho hoje em dia aumentam os conflitos nas relações humanas dentro das empresas. Excelente. É verdade. Por falar em reconhecimento, fico pensando se programas como o Aprendiz, que contratam pessoas que ganham salários milionários sem nenhum tempo de atuação na empresa, acho que outros funcionários devem ficar bastante frustrados e até diminuir o rendimento, deve gerar conflitos também. Verdade. Quer dizer, tem que ter um trabalho também para né, incluir, como uma pessoa que veio do programa Aprendiz, para incluir essa pessoa numa empresa, né? Tem todo um processo de integração, né? As pessoas não vivem isoladas. Ninguém. Eu não consigo ter sucesso por mim mesmo. Aliás, essa frase é uma frase que eu coloco em alguns workshops que a gente faz, né? E tem pessoas que realmente falam, não, eu não me vejo nisso, o sucesso depende de mim. Eu falei, mas vamos ver, você está vendo um lado da moeda. É impossível você ter sucesso sem ter uma relação de interdependência com as pessoas. Hoje o meu sucesso talvez está dependendo aqui com você, porque você me convidou para eu estar aqui nesse momento. Tudo na vida, até uma pessoa que tem uma atividade voltada assim, por exemplo, uma tela de computador, uma pessoa que é ligada a uma área financeira, ou uma pessoa, um analista de TI, por exemplo, de tecnologia de informação, ele precisa das pessoas, o cliente. Por quê? Porque nós trabalhamos porque alguém precisa do nosso trabalho. Porque tem demanda. Senão eu não vou existir como prestador de serviço. Você também não existiria aqui na frente dele, né? Do seu público. Então, não tem. Se os internautas não acessarem isso aqui, morre. Claro. Você não vai ter existência, porque as pessoas precisam. Então, quer dizer, nós vivemos num mundo para nos interrelacionar. Agora, a situação mais interessante da vida é que as gerações estão dizendo para nós que nós temos que mudar e trazer essas relações para uma linha mais horizontalizada e não verticalizada. Como? Acontece o seguinte, vou dar um exemplo muito interessante, né? Eu sou filho de italiano e eu costumo dizer que eu sou da geração Azinha, né? A geração Azinha é uma geração onde eu vim de um modelo hierárquico. Meu pai era muito severo, muito autoritário, vamos dizer assim, né? Aquela época da minha família. E no domingo, numa mesa italiana, não falta macarrone, pão, vinho, frango e polenta. O resto é agregado, né? E quando meu pai reunia todo mundo, a família inteira, os mais velhos sentam primeiro na mesa, e quando chega lá no fundo na mesa, vem as crianças, e quando eu chego na minha vez de me servir, eu olho para o frango, tá lá a asinha. Eu falo, não quero asinha, não estou afim, né? Hoje a gente se reúne com a família e tudo mais, e primeiro, não tem ninguém que senta em ordem hierárquica, cada um senta no lugar que quer. Quem serve primeiro são os mais novos, as crianças, etc. Os mais velhos aqui são os últimos a não servir. Quando eu olho de novo, está a asinha ali de novo. Isso quer dizer o quê? Mudou a relação, né? Eu não consigo, hoje eu não me relaciono com os meus filhos como meu pai se relacionava comigo, minha mãe se relacionava comigo. Então, tudo que eu tenho de relacionamento hoje, a maior parte é tudo horizontalizado e não verticalizado. A relação verticalizada, pai, filho, chefe, subordinado, né, por exemplo, cria uma relação de dependência.
Por exemplo, eu fico dependente de você, você sendo a minha chefe. Então, quer dizer, você pensa mais e eu tenho que fazer aquilo que você manda. Isso é ruim na relação, porque as pessoas hoje não querem mais serem independentes. Elas querem ser autônomas, não heterônomas. Aí eu lembro aqui de um psiquiatra, um amigo chamado Paulo Gaudencio, que tem essa correlação, né, que ele pegou da teoria do Kant. Né? Então, as pessoas querem ter sucesso, e para ter sucesso, eu preciso criar essa relação de interdependência e não de dependência. Hoje a gente vive numa cadeia assim. Tem muitas organizações, por exemplo, empresas, que estão achatando cada vez mais a relação hierárquica e horizontalizando cada vez mais, seja na situação de processo, na cadeia fornecedor-cliente interno, por exemplo. Então, as pessoas hoje precisam ter habilidade, essa competência de relacionamento, de lidar com conflito, acabou sendo, hoje, uma das competências mais importantes entre várias competências que você precisa ter para ter sucesso no exercício do seu papel profissional. E isso é uma coisa interessante, porque a gente tem estudos e pesquisas, quando a gente vai nas empresas, nós mapeamos competências, por exemplo, e as pessoas, os diretores, presidentes, o pessoal de recursos humanos, começam a atribuir valores, né, para ter uma métrica, para poder dizer qual que é dessas competências, nesse ano, por exemplo, um ano de desafio para a empresa, será mais relevante no exercício dessas competências, que vai fazer um diferencial para os resultados da empresa no ano X. Quando a gente vai fazer a tabulação de toda essa métrica, a arte de lidar com conflito, né, a negociação, está ali o maior destaque. Incrível isso. Já faz 3 anos que a gente tem feito esses estudos, e negociar, lidar com conflito, continua como uma competência mais importante entre várias competências também importantes.